Quero agradecer a vocês que têm me acompanhado com os nossos estudos, vocês da Igreja Presbiteriana Bela Vista e outros irmãos que, com muita distância até aqui de nós, têm me acompanhado. Minha gratidão a você e peço que vocês nos acompanhem também pelo YouTube. Nós temos um canal no YouTube em que os vídeos estão sendo colocados. Precisamos da sua inscrição. Faça a sua inscrição. Assistindo ao vídeo, mostre que você assistiu, coloque lá o seu sinal de positivo, tá? Dê um clique ali. Isso só vai nos ajudar a manter esse canal com os estudos que nós temos feito. São estudos feitos para você, que é da igreja, é feito para a igreja. Mas tem atingido muitas pessoas distantes de nós aqui. Então, a minha gratidão a cada um de vocês. Quero convidá-los para que façamos a leitura do Salmo 142. A palavra do nosso Deus, nesta oração de Davi, ela diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim se me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Amém. Uma oração de Davi quando estava passando por um momento difícil, estava em fuga. E ele se vê só, ele se vê acuado, ele se vê isolado. Ele clama a Deus, que é de fato aquele que em todos os momentos está pronto a nos ouvir. Então eu quero te convidar para esse momento de oração. Nosso Deus, nós estamos num tempo em que clamar ao Senhor se faz necessário. É necessário, Senhor, pela nossa própria condição pessoal, pelo nosso coração, pela nossa vida, pelas lutas que enfrentamos dentro de cada um de nós e pelas lutas que enfrentamos, Senhor, junto daqueles que têm feito parte do nosso dia a dia. Desafios, ó Deus, de nos aproximarmos mais, de sermos mais tolerantes, de sermos mais amorosos, de sermos mais dóceis, Senhor. Pedimos a ajuda do Senhor e te louvamos porque temos no Senhor a segurança que precisamos. Pedimos também, Senhor, pelas pessoas que estão próximos e mais distantes até e que estão enfrentando tanta dificuldade agora. Muitas pessoas que perderam pessoas que amam muito, pessoas da sua família. Muitos faleceram, Senhor. Muitos estão apreensivos porque estão doentes. E muitos estão inseguros porque têm que sair da sua casa, têm que enfrentar as situações que os expõem a esse vírus. Pedimos, Senhor, que dê tranquilidade ao teu povo, prudência, sabedoria, Pai, e que estejam agindo com cuidado em todo momento.
Dirija-nos, a Deus, mais uma vez pedimos, no estudo desta noite. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo uma época de dificuldades e facilidades. Facilidades porque hoje temos diante de nós uma soma muito grande de recursos. Nós temos a condição da comunicação, nós temos a condição do transporte, nós temos a condição do próprio vestuário, nós temos a condição de termos até mesmo alimentos que cheguem a nós. Por outro lado, nós temos dificuldades. E uma grande dificuldade que nós temos hoje é o de estarmos seguros dentro da própria identidade que nós temos. O que somos de fato dentro da realidade que nós vivemos hoje, no nosso tempo, onde a palavra tolerância, a palavra respeito, a palavra limite, ela tem sido tão usada, ela tem sido tão defendida. Nós precisamos, evidentemente, de limites, precisamos de respeito, nós precisamos de tolerância, precisamos de tudo isso. Mas diante desta certeza que temos, que precisamos desses valores, porque as Escrituras nos apontam nessa direção, como fica cada um de nós com a nossa identidade diante do Senhor e diante desta sociedade que tem se dito tão aberta, por outro lado, tem sido tão exigente? Nós vamos falar um pouco sobre isso. E nós vamos falar sobre isso olhando um pouco para a vida do profeta Daniel. Nós vamos analisar alguns aspectos dentro do primeiro capítulo. Então, enquanto nós ouvimos o Prisma cantando Deus, somente Deus, você pode pegar a sua Bíblia, deixá-la aberta, que nós vamos examinar alguns pontos no texto de Daniel, capítulo 1. Então, nós já voltamos. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor.
o meu louvor, louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu a Deus, somente a Deus, Voltamos então, meus irmãos. O livro de Daniel, ele foi escrito no contexto do cativeiro babilônico, quando o povo judeu havia sido levado para o cativeiro. E para entender esse contexto do cativeiro e para entender tudo aquilo que envolve o contexto do livro do profeta Daniel, vamos fazer um apanhado histórico, vamos fazer um apanhado para entender o contexto que leva o povo então para o cativeiro. Entendendo então esse contexto, o contexto do cativeiro. Vamos começar lá atrás, vamos começar com Abraão. Deus começa a história do seu povo, primeiro com um casal, escolhe Abrão e Sara, daí ele constitui uma família, desta família um povo, desse povo uma nação. E toda esta relação, ela acontece dentro de um período que teve uma boa extensão de tempo. Então nós observamos que quando então constituídos em nação, eles estão no Egito, estão escravizados, e Deus levanta então Moisés para que fosse o seu instrumento libertador. Na caminhada, Deus usa então, depois de 40 anos, tendo Moisés conduzido o povo de Judá, o povo de Deus, o povo de Israel pelo deserto, Josué para ser aquele que faria a incursão desse povo na terra prometida, na terra de Canaã, e ali então a conquista parcial acontece, porque não foi total, e as 12 tribos, que são os descendentes diretos de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, então instaladas dentro de uma divisão que aconteceu no território de Canaã. Nós observamos, meus irmãos, que o povo ele caminha ali dentro e ele foi atacado por outros povos. O povo de Deus deveria extirpar todos da terra, deveria tomar a terra de maneira plena, total e completa, mas não fez isso. E durante em muitas situações, em muitos momentos, eles sofreram. E Deus, então, levanta juízes para que pudesse defender o povo dessas invasões e dessas incursões. E nós temos um registro muito forte da invasão dos filisteus sobre o território de Judá. Na sequência, meus irmãos, nós temos a instalação da monarquia. Reis passaram a governar sobre o povo de Israel. Nós atentamos e vemos que o final do período de juízes e o início do período monárquico, ele se dá com o final do tempo de Samuel como um grande líder, um grande juiz ali dentro de Israel. Irmãos, o povo ele resolve então
mudar a direção de governo que deveria ter sobre si. Até ali Deus era o Senhor e continuou depois também, isso não mudou. Mas eles se abriram a uma forma de governo que era semelhante à que os outros povos tinham. Enquanto Israel vivia uma teocracia, Deus era o rei, Deus era o Senhor, era aquele que conduzia o povo vivia debaixo da sua batuta profética. Eles então resolveram ter alguém que viesse sobre eles. Isso deixou e tornou Samuel uma pessoa triste com a decisão, mas Deus disse que o problema não estava com ele, mas no coração do povo, porque eles estavam com um problema com o próprio Deus. Então a monarquia se instala. Nós temos um período, então, que as 12 tribos viveram debaixo de um único governo. Então, Saul assume, teve um bom início, mas não teve um bom final. Sucede a Saul Davi, o grande rei de Israel. Salomão, seu filho, o sucede. E nós temos aí já uma caminhada para o reino ter uma divisão. Quando Roboão assume e o reino então se divide em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, ele, olhando no mapa, ele toma a parte de cima do território de Canaã, e ali ele é composto por 10 das 12 tribos de Israel. E Samaria passa a ser a sua capital. Por outro lado, o reino do sul, reino de Judá, ele é composto por 2 tribos apenas, tendo Jerusalém como sua capital. Então nós observamos que o reino do norte, ele teve um período monárquico extremamente desastroso. Os reis, na expressão da própria palavra de Deus, fizeram o que não agradava ao Senhor. Eles se desgarraram do caminho do Senhor, eles caminharam numa direção que não era a direção que deveriam tomar, já que eram conhecedores da verdade. Eles foram advertidos por profetas que Deus levantou, homens que foram a boca divina, falando ao povo naquele tempo. Então, no ano 722 antes do nascimento de Cristo, a capital do Reino do Norte cai. Samaria então é invadida pelos exércitos assírios e o que Deus houvera profetizado acontece. O Reino do Norte, ele perde-se como um reino. Deus disse que os espalharia, e foi o que aconteceu. Não simplesmente os esparramando, mas fazendo com que eles fossem povo de Deus, levados e misturados com outros povos, e outros povos misturados com eles. E dessa forma eles perderam a sua identidade. Eles perderam a sua nacionalidade e deixaram de existir como um reino. Nós vamos observar que o Reino do Sul ele teve uma administração monárquica bem menos desastrosa. Ela não foi tão desastrosa como foi a monarquia do Reino do Norte. Por outro lado, muitos reis, da mesma forma, desagradaram ao Senhor, não fazendo aquilo que era bom, que era devido segundo os olhos de Deus. Interessante que, diferente do Reino do Norte, o Reino do Sul teve uma sucessão de governantes, todos de uma mesma linhagem, todos de uma mesma dinastia. E é dessa dinastia que nós temos a sucessão
de forma que, como as Escrituras nos mostram, de onde veio a pessoa de Cristo Jesus. Então, entre o final do Reino do Norte e o cativeiro que aconteceu com o Reino do Sul, nós tivemos um intervalo de aproximadamente 100 anos. 100 anos depois que Samaria cai, a capital do Reino do Norte, cai também Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Quem era o rei nessa época em Jerusalém? Era Jeoaquim. E Jeoaquim, ele não foi um bom rei. Jeoaquim, segundo a palavra de Deus, foi um rei que não deu muito valor ao que estava acontecendo com o seu povo com relação a Deus. O povo de Judá, ele estava mergulhado em idolatria, em profunda idolatria, imoralidade, injustiça. E Jeoaquim, ele faz vistas grossas a tudo isso. Ele não dá direção diferente daquilo tudo que estava sendo vivido e que estava acontecendo. Deus levanta profetas para falar a ele, Deus levanta profetas para alertar ao povo com relação ao caminho que estava trilhando, e Deus chega a sentenciar o povo caso não mudasse a direção e o rumo da sua própria vida. O juízo de Deus, ele vem então sobre o território de Judá no ano 605 a.C. Nesta época, o Império Babilônico ele tinha ganhado muita força e se torna então um grande império. O Império Assírio então é dominado, o Império Babilônico ele ganha um poder militar muito forte, muito grande, e ele vai realizando as conquistas. E é interessante que agora o juízo de Deus, diferente do povo de Israel que teve a Síria como o grande instrumento do juízo divino, nós temos aqui a Babilônia e Nabucodonosor, o seu rei, se torna o personagem central desse juízo. Então nós observamos que a invasão de Judá foi mais uma dentro da conquista que estava acontecendo com o Império Babilônico. Não podemos nos esquecer, entretanto, que esta conquista ela não aconteceu longe da vontade, do querer e da determinação de Deus para ser juízo sobre o seu povo, Judá, que estava desgarrado, caminhando por trilhos que não agradavam ao próprio Senhor. Então, como o império havia crescido muito, ele cresceu demais, ele dominou muitos povos que estavam à sua volta e até mais longe do próprio território caldeu, eles adotaram, e Nabucodonosor de maneira muito interessante, adotou maneiras para chegar e fazer com que um motim por parte dos povos conquistados acontecesse. Eles tinham um grande exército, mas não era um exército tão grande que fosse capaz de subjugar os exércitos menores ou os povos todos que eles já haviam conquistado. Então, estrategicamente, ele fazia algo. Ele colocava pessoas desses povos conquistados dentro do seu palácio para servi-lo. E desta forma ele conseguia uma certa harmonia entre o seu governo
e os outros povos, que apesar de terem sido dominados, mantinham seus reis, que de fato eles, observando o que acontecia, eles eram mais ou menos é, eles eram um vice ou alguém para liderar lá em nome do rei maior que os dominava. Então, essa estratégia de Nabucodonosor era interessante, né? Porque ele trazia jovens, treinava esses jovens e os designava para um serviço de alto nível dentro do seu palácio, dentro do seu governo. Foi dessa forma, meus irmãos, que ele invadiu Judá e ele levou jovens judeus para que pudessem servi-lo dentro desse propósito, dentro desta estratégia muito interessante que ele desenvolveu. Então, Nabucodonosor designa Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, assim aparece nas escrituras. Ele era a pessoa que era incumbida do serviço público no reino, e ele então vai e faz a escolha daqueles que deveriam vir para a Babilônia e ali servir ao rei dentro da sua corte. Então, segundo os critérios que o próprio rei havia estabelecido, o contexto babilônico havia determinado, são escolhidos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 4 jovens. Então, se nós observarmos aqui a palavra de Deus, nós vamos ver que não era uma escolha aleatória, não eram escolhidos quaisquer jovens. O verso 3 e 4, né, diz assim: traga que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Tinha que ser ou da linhagem real ou nobre. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, tinham que ser bonitos, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Não eram quaisquer jovens que eram escolhidos. Eles eram, de fato, escolhidos a dedo. Eram pessoas que eles eram fisicamente perfeitos, né, fisicamente saudáveis, eram pessoas com condição intelectual, eram pessoas que faziam parte da elite do povo. Eram pessoas com toda a condição para que, treinados, exercessem sobre os seus próprios povos uma posição de respeito. Aqui vai começar então a história de Daniel e dos seus 3 amigos em uma terra completamente estranha, em uma terra que os traria grandes desafios. Então, pensando nisso, nós, entendendo que tudo acontece e deve acontecer para a glória do Senhor, nós observamos na vida de Daniel, de Misael, de Ananias e de Azarias uma situação de muita ousadia diante daquilo que eles realizaram. E uma primeira grande parte do livro nos mostra isso. Eles demonstraram firmeza. Estavam indo para um outro lugar, para um outro contexto, para uma outra cultura e em uma outra situação. Então vamos observar, né? Aqui, sem dúvida nenhuma, olhando para a situação que estava envolvendo aqueles moços,
nós podemos pensar na grande oportunidade que estava acontecendo ali. Eles eram escravos agora, estavam subjugados, o reino estava subjugado. Foram escolhidos para servir ao rei dominador. E para servir não como um escravo que fosse para o trabalho forçado, fosse trabalhar em um serviço que não lhes desse qualquer prestígio, que só lhes desse tristeza, sofrimento e angústia pelo esforço físico não reconhecido. Eles estavam recebendo a grande oportunidade de viver bem, de ter uma boa posição e ali, quem sabe, a grande oportunidade de influenciar no meio em que eles estavam. Uma oportunidade muito boa de falar a respeito do Deus a quem eles serviam. Por que, meus irmãos? Daniel e os seus amigos, nós conhecemos a história, eles correram o risco de serem presos e até mesmo de morte no meio desta abençoada oportunidade que eles estavam tendo. Coloquei aspas na abençoada aqui. Vamos recordar o porquê eles foram para o exílio. Vamos recordar aos olhos do próprio Deus, não é? Por que é que eles estavam no exílio? Por que eles foram presos? Por que eles estavam passando por aquela situação? Todo o povo de Judá ele estava mergulhado numa situação de pecado muito, muito grande. A idolatria, imoralidade, a injustiça social, todos esses aspectos havia tomado conta de toda a nação. Judá estava vivendo debaixo deste profundo contexto de pecado. E nós vamos observar o seguinte: esses moços, quando chegam agora na Babilônia, eles são colocados num ambiente que lhes trouxe seguramente um incômodo muito grande. Eles haviam se preservado de todo aquele contexto de impureza. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles foram pessoas consideradas fiéis a Deus, o que nós chamamos dos remanescentes fiéis no meio de todo aquele povo imoral, idólatra, injusto. A palavra de Deus nos descreve, se formos olhar para Jeremias, nós vamos observar como é que está vivendo. A palavra de Deus nos mostra que a injustiça social, e Amós é um instrumento para nos falar do contexto do povo de Deus com relação a isso, era muito grande. Esses moços foram tirados de lá, foram levados para uma outra terra, e esses moços eram moços que tinham uma vida reta diante do Senhor. Eles, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, eles foram ousados diante da confiança que eles tinham no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus das Escrituras. Nós sabemos que eles não se curvariam absolutamente diante da idolatria babilônica. Eles saíram da idolatria no meio do povo deles e se curvariam agora à idolatria no meio de um povo pagão. Nós vimos que isso não aconteceu. Então, se diante dos seus
eles tiveram uma postura desafiadora, agora não seria diferente. Diferente, meus irmãos, de todos aqueles que faziam parte do povo judeu. Essas pessoas, esses 4 moços, eles tinham uma segurança em Deus que se tornou exemplar. Com certeza se tornou exemplar para nós. Sabe o que é interessante? Nós olhamos para o povo judeu e eles tinham uma característica que preservaram depois do cativeiro, preservaram no período interbíblico, como chamamos, entre Malaquias e Mateus. Eles preservaram esta mesma forma de enxergar no período do Novo Testamento. Jesus ele tem muitos encontros e muitos confrontos com esses judeus radicais, arraigados, porque eles enxergavam a sua relação com Deus como uma relação privilegiosa. Uma relação privilegiosa de forma que entendiam que simplesmente por fazerem parte do povo de Deus, por serem um povo vindos lá de Abraão, sendo descendentes diretos, então eles podiam viver como eles bem entendiam que eles estariam protegidos, amparados diante de Deus. Uma prova disso está na concepção que eles tinham de que enquanto o templo estivesse em pé, eles estariam protegidos, porque ali havia a manifestação de Deus. Era onde Deus se manifestava, era onde eles tinham uma relação para com Deus através dos sacerdotes. Eles acreditavam que se alguém ousasse atacar o povo, atacar o templo, Deus viria a favor deles e não permitiria absolutamente que nada viesse a acontecer com eles. Tremendo engano. O que eles não se deram conta é que não importa onde, não importa como, não importa com quem, Deus abomina profundamente os atos pecaminosos do seu povo. Eles não se deram conta disso. Eles não abriram e não atentaram os seus olhos para essa verdade. Eles entendiam que, por estarem cumprindo as suas obrigações religiosas, tudo estava bem com Deus. Não era muito assim. Nós observamos que Daniel e os seus amigos, eles tomaram uma posição que chama a nossa atenção quando então eles são levados para o seu treinamento e eles teriam que se sujeitar aos critérios, aos valores e à forma como tudo estaria acontecendo ali. Irmãos, uma questão de domínio próprio, isso chama-nos a atenção. Primeiro vamos definir aqui que domínio próprio pode ser entendido da seguinte forma: ter domínio de si mesmo a ponto de refrear-se de fazer alguma coisa, conservar-se dentro de um limite definido. Domínio próprio significa que nós temos condição para dominar os nossos desejos, a nossa vontade. E com esse domínio nos mantemos dentro de um limite. O domínio próprio ele aparece como parte do fruto do Espírito no livro de Gálatas. O fruto do Espírito, vamos imaginar assim como essa fruta que está aqui, mostrando vários gomos. Um deles o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito, o domínio próprio ele não é o fruto do Espírito ou ele faz parte do todo do Espírito
agora concedido a nós como valores para que nós possamos desempenhar e desenvolver a nossa vida de fidelidade ao Senhor para a honra e para a glória dele. Então vamos ver que, naturalmente, todos nós temos uma tendência natural para fazer o que não agrada a Deus, para pecar. E nós somos desafiados o tempo todo para nos mantermos controlados e não pecarmos. Então, ter autocontrole é necessário. Ele é essencial para que nós não vivamos desagradando a Deus, para que não vivamos em pecado. Então, o domínio próprio, ele foi presente na vida de Daniel e na vida dos seus amigos, na vida daqueles que foram os seus companheiros levados para a Babilônia. Então, o verso 8, deixa eu ler aqui com vocês. Ele diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel teve ali profundo domínio sobre qualquer valor ou qualquer sentimento que pudesse impulsioná-lo a uma postura diferente daquela que ele já havia assumido em sua própria vida. Então nós observamos que foi isto que capacitou aqueles jovens a não se contaminar. Eles se mantiveram firmes. Então, primeiro, e aí, Senhor? O que fazemos? Uma nova identidade? Essa era a proposta do rei babilônico. A idade desses jovens estava em torno de 14 anos de idade. Essa era a idade que os jovens eles eram integrados no programa de reeducação babilônico. Era nessa idade que os jovens eram recrutados e era nessa idade que eles passavam por esse programa de reeducação. Então, eles seriam instruídos na matemática, ciência, navegação, política, história e geografia. Eles estariam envolvendo-se com o aprendizado da língua babilônica, da sua literatura, da maneira como os babilônicos viviam. Qual era a intenção? A intenção, meus irmãos, era colocar na cabeça desses moços os valores da cultura babilônica. Eles seriam reeducados, seriam retrabalhados para se sentirem, para pensarem como babilônicos. A aculturação era tão grande que o rei babilônico mudava inclusive o nome deles, dando a eles o que seria uma outra identidade. Seríamos nós com o nosso nome, número de RG, CPF, coisa e tal, e nós mudarmos o nosso nome, mudarmos data de nascimento, e nos tornarmos uma outra pessoa. Identidade falsa, que é o que de vez em quando a gente ouve falar por aí, mostra que uma pessoa passa a ser outra, menos para os olhos daqueles que as veem. Nesse caso, eles queriam fazer uma mudança que representasse uma qualificação nova e uma descaracterização daqueles que eram treinados. Então, a Daniel, eles deram o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Então, esses novos nomes tinham uma relação com as divindades deles. Provavelmente com Bel, Marduk, Vênus e Nego.
Então, durante 3 anos, esse era o tempo. Eles, longe de casa, eles seriam reeducados, receberiam toda a instrução que os seus educadores entendessem ser necessários, e desta forma a intenção era fazer com que os velhos valores fossem substituídos por novos, e desta forma eles se tornariam novos dentro de uma nova cultura, servindo ao novo rei com novos valores. O que eles queriam, sem dúvida nenhuma, é que eles se sentissem babilônicos de fato. Que eles esquecessem até a sua própria nacionalidade. Né? Dessa forma, eles então deveriam deixar tudo para servir ao rei babilônico. Eles deveriam deixar de servir, inclusive, o seu próprio Deus. Sabe o que significa isso? Termo que nós usamos muito hoje. Eles estavam sendo secularizados. Eles estariam recebendo treinamento para agir. Eu coloquei a palavra não cristãos aqui, contextualizando para nós. Eles estariam recebendo valores para agir diferente dos valores que eles tinham e conheciam segundo o Deus a quem eles serviam. Meus irmãos, se nós não conhecêssemos o final da história, nós poderíamos estar aqui nos questionando com relação ao final desse treinamento. Né? Podemos estar pensando assim, o que aconteceria com eles, tão jovens? Será que eles resistiriam a essa pressão? Afinal de contas, seriam 3 anos imersos totalmente num programa educacional de aculturação. Será que eles continuariam fiéis? Né? Essas perguntas com certeza viriam à nossa cabeça. Né? Recebendo uma nova identidade, será que eles perderiam a verdadeira identidade que eles tinham? Eu quero trazer uma ilustraçãozinha, colocá-la como eu a li. Timothy Keller, ele, no livro Deus da Era Secular, ele conta uma historinha aqui. Ele usa essa ilustração. Há anos eu estava assistindo a um episódio do programa televisivo de ficção científica Star Trek, A Nova Geração. O capitão Jean-Luc Picard conversava com um rapaz que tentava entrar na academia da Frota Estelar. O rapaz afirmou que uma de suas motivações para isso era fazer o capitão se orgulhar dele. Picard respondeu em perfeito alinhamento com Gel Sherry. Wesley, você precisa medir seu êxito e seus fracassos internamente, não por nada que eu ou qualquer outra pessoa possamos pensar. Meus irmãos, a nossa identidade ela descreve o que nós somos. E nós precisamos responder essa pergunta. Afinal de contas, hoje, quem nós somos? O que somos nós dentro da nossa cultura? A semelhança daqueles 4 jovens, o nosso tempo, a nossa cultura, ela está se esforçando para mudar as nossas convicções. Ela está trabalhando, meus irmãos, para fazer com que a nossa identidade ela seja deixada de lado em função, em razão de uma nova identidade. Uma identidade que seguramente nós podemos chamar de secular. Uma identidade que pode fazer com que aparentemente vivamos liberdade, que vivamos tranquilidade, que podemos agora fazer o que queremos sem prejuízo daquilo que nós somos. A nossa cultura, meus irmãos, ela tem tentado fazer a nossa cabeça. Ela tem tentado moldar o nosso pensamento à luz do tempo que se está vivendo. Sempre foi e sempre será desta forma. E o povo de Deus sempre será desafiado no seu tempo a não se secularizar, moldando-se
em pensamento a cultura do seu tempo e desta forma se sujeitando a ela. Nada tem a ver com educação, com valores, com conhecimento, mas com a formação do coração. Irmãos, o que nós somos hoje é para agradar alguém? Como disse o Picard na ilustração do Timothy Keller, é para fazer com que o capitão fique contente conosco? Ou para fazer com que o Supremo Senhor agrade-se de nós dentro das nossas atitudes? A nossa cultura, ela procura nos ensinar que nossa identidade é reflexo do que pessoas julgam que nós somos. A decisão que esses moços tomaram não envolvia proibição quanto a alimentos que a lei determinava que não comesse. O vinho eles podiam tomar, mas vejam só, meus irmãos, eles estavam preservando-se da idolatria que estava embutida em todo aquele contexto. O alimento que eles haveriam de comer, eles eram, antes de cada refeição, oferecidos aos ídolos numa forma de culto, num ritual, e eles não queriam fazer parte disso. Eles não estavam olhando simplesmente para o alimento, mas para o universo que envolvia o comer daquele alimento. Meus irmãos, eles decidiram que, mesmo vivendo numa outra cultura, eles não perderiam essencialmente os valores da fé que eles tinham. Isso vai nos levar a pensar sobre o resultado disso tudo. Daniel foi firme, uma coisa muito importante. Não deixou de ser uma pessoa educada, gentil e respeitadora. Meus irmãos, quantos são os momentos em que, pensando em defender a fé, os valores cristãos, os filhos de Deus, eles se tornam duros, agressivos, ríspidos, impositivos e até mesmo mal educados? Quantos têm sido esses momentos? Não foi o que aconteceu com Daniel. Se nós observarmos versos 8, 11 e 12, nós vamos ver isso. Ele foi uma pessoa firme no seu caráter. No entanto, ele foi sábio, ele foi discreto, ele foi gentil, ele foi sensível. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Mas vejam só, ele pediu permissão ao chefe dos eunucos para não comer. Verso 11, Daniel, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, encarregado de cuidar deles. Olha, ele disse, experimenta, eu peço-te, os teus servos aos 10 dias, e que se nos deem legumes e água para beber. Ele não foi impositivo, não foi brigão. Ele foi, meus irmãos, uma pessoa sábia, dócil, uma pessoa que soube tratar. Ele não desistiu do seu primeiro não. Ele consegue então o seu intento e passa 10 dias com uma dieta de água e vegetais. Só que, meus irmãos, eles não perderam absolutamente nada com aquela dieta que eles tiveram. Né? Pode parecer que 10 dias é pouco tempo. Né? No entanto, foi suficiente para que eles se destacassem dos outros que também estavam com eles nesse treinamento. Quando eles vão então para a sua prova de fogo, que era uma prova oral com o rei, não é? o exame final deles, o Enem babilônico, o vestibular que eles teriam que prestar, meus irmãos, nós observamos que eles se saíram tão bem, que eles demonstraram
ser conhecimento 10 vezes mais do que as pessoas que já eram, entre aspas, aqui os pós-graduados que serviam ao rei. Tudo isso é dádiva de Deus. Né? O verso 17 diz o seguinte no capítulo 1: Deus deu conhecimento e inteligência a esses 4 jovens. E cultura, em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel ele deu uma coisa a mais, deu a ele o dom de visões e de sonhos. Irmãos, ninguém absolutamente será capaz de descobrir e desenvolver o seu dom se não for no meio da própria caminhada e no meio da própria luta. É de surpreender como Deus faz com que nós descubramos o dom que Ele nos concedeu. Nós somos diferentes uns dos outros. Os dons são diferentes. E ninguém vai receber o mesmo dom na mesma proporção e da mesma forma. Irmãos, Deus nos concede dons, mas podem ter certeza que não é para que a gente esteja agindo com arrogância, com soberba, mas ao contrário, para que tenhamos simplicidade e humildade diante do próprio Deus e no serviço com as pessoas. Agora, lembrem de uma coisa. Há uma ideia envolvendo muitas pessoas, imaginando que o dom vem pronto. Irmãos, é como um atleta. Né? Eu fico imaginando Pelé, imaginando a Hortência jogando basquete, o Oscar, Michael Jordan, esses atletas aí, todos esses atletas que se despontaram de uma maneira grandiosa. Irmãos, nasceram bons, nasceram com habilidade, mas tiveram que trabalhar muito para chegar onde eles chegaram. Trabalhar muito para que o dom fosse desenvolvido dentro de um ponto tal que eles se destacaram. Estava vendo uma entrevista do Oscar, que todo mundo ia embora, ele ficava ali horas e horas e horas arremessando sozinho. Ele com a esposa, o ajudando, pegando a bola e devolvendo para ele. Nós precisamos nos esforçar, meus irmãos. Daniel e seus amigos, se tornaram 10 vezes mais sábios. 10 vezes. Mas pode ter certeza que eles tiveram que ralar muito ali durante aqueles 3 anos. Meus irmãos, Deus abre porta para aqueles que são fiéis. E nós vamos no seguinte, né, caminhando aqui para o final. Primeiro, Deus concedeu misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos. Nós vemos isso no texto. Depois, Deus deu conhecimento e inteligência acima da média a Daniel e aos seus 4 amigos. E deu a Daniel, aos seus 3 amigos, e deu a Daniel o dom de interpretar visões e sonhos. E Deus colocou-os em uma posição de honra diante de Nabucodonosor. E, meus irmãos, o que fora lá no começo uma possibilidade de uma posição dentro da Babilônia que fosse de destaque, agora eles têm, e eles têm honrando ao Deus Todo-Poderoso, honrando ao Senhor. Irmãos, ser fiel a Deus, podem ter certeza de que nunca, nunca absolutamente será desprezado por Ele. Então, viver uma vida de ousadia, uma vida de firmeza, uma vida, meus irmãos, sábia, uma vida com jeito, uma vida, meus irmãos, com dedicação, com delicadeza. Meus irmãos, podem ter certeza que trará a honra de Deus. E Deus colocará cada um de nós onde nós precisamos para que Ele seja honrado e glorificado. Mas sempre da forma correta. Daniel e seus amigos, eles se tornaram um exemplo de ousadia no meio do tempo e de uma cultura que queria transformá-los. No entanto, meus irmãos, receberam toda a informação, mas não perderam o seu coração. Nós não temos como fugir do tempo da gente.
podemos receber toda a informação, transitar em todos os meios, mas nós não podemos perder o nosso coração diante do nosso Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Nosso Deus, o Senhor tem tratado do nosso coração segundo a Tua palavra, Pai. E o nosso tempo está nos desafiando muito, muito mesmo diante do que nós conhecemos do Senhor. Estão tentando tirar a verdade do Senhor do nosso coração, tentando fazer com que a nossa maneira de pensar se torne diferente. Ó Deus, esteja iluminando o Senhor sempre. E Pai, que no meio de tantos valores equivocados, nós nunca percamos de vista a verdade do Senhor e nos mantenhamos ousadamente firmes dentro da vida contigo. Senhor, nós não queremos viver, Pai, agradando as pessoas que não te conhecem, as pessoas que querem viver para si mesmas. Nós queremos um coração em paz, ó Deus. Permita-nos viver assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que o Senhor de toda paz, toda graça e toda misericórdia renove sobre você o seu cuidado e dispense sobre você a sua graça na segurança do consolo do Espírito Santo. Que a bênção do Deus triuno esteja com você, com seu lar e alcance a todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Nós encerramos, meus irmãos, com o Coral Luz cantando Um Só Rebanho. É o que somos diante do Senhor. E assim nós devemos continuar. E assim nós devemos viver.